Olá, hoje a gente vai mergulhar na história de um estilo de dança que é, no mínimo, fascinante. Sabe quando a gente olha e pensa, nossa, isso deve ser milenar? Com aqueles trajes super elaborados, os movimentos fortes. Pois é, mas a verdade é que essa dança é surpreendentemente moderna, nascida lá na Califórnia. É uma história de pura inovação, de muito respeito e de uma arte que, olha, não para de evoluir. Então, a grande questão é essa. O que é, afinal, essa dança que parece tão conectada, tão coesa e de onde ela surgiu? A resposta, na verdade, nos leva por uma jornada incrível através da vida de 3 mulheres visionárias. Cada uma, do seu jeito, foi peça-chave na construção dessa arte. Bora começar essa história? Primeiro, vamos definir do que estamos falando. O nome é Fat Chance Belly Dance Style, ou, para facilitar, FCBG Style. Basicamente é um método de improvisação em grupo. Os movimentos são sim inspirados em danças folclóricas do Oriente Médio, do Norte da África, da Espanha, da Índia, mas o jeito que tudo isso se combina, o sistema em si, é uma criação totalmente nova. O pulo do gato é a comunicação sem palavras, que permite que as dançarinas criem uma performance juntas, ali, na hora, sem nenhuma coreografia prévia. E tudo começa aqui, com a grande matriarca, a avó desse movimento todo, Jamila Salimpur. Para a gente entender o FCBDR Style, a gente precisa primeiro entender o trabalho fundamental que ela fez. Foi ela quem criou o vocabulário, as primeiras palavras dessa nova língua. A história da Jamila já começa com uma mistura e tanto. O pai dela era militar e trazia músicas e filmes das viagens que fazia pelo Egito e pela Síria. Ela mesma era artista de circo, o que já trouxe para a arte dela um elemento de espetáculo, de performance, sabe? E foi essa mistura de cultura autêntica com showmanship que foi a base para ela formar seu famoso grupo, o Baal Anat, que se apresentava numa feira de estilo renascentista. E aqui vem a grande sacada dela, a organização da dança. Em vez de só prender passos soltos, a Jamila começou a agrupar os movimentos pela estética deles. Se o movimento usava uma ondulação, ele entrava numa família. Se era um tremido de quadril, ia para outra. Ela foi a primeira pessoa a dar nome aos bois, a criar o sistema de classificação. Ela literalmente criou as bases para uma linguagem de dança estruturada. Agora, vamos avançar para a próxima figura essencial nessa história. Se a Jamila construiu a fundação, a aluna dela, Marsha Archer, foi quem levantou as paredes e, mais importante, mudou completamente a filosofia por trás da dança. Ela era uma verdadeira rebelde e com uma visão muito clara. E essa comparação aqui deixa a mudança muito clara. A Jamila, por necessidade, era pragmática. Ela dançava em clubes, onde quer que aparecesse trabalho para ganhar a vida. A Masha, por outro lado, ela se recusava a fazer isso. Para ela, a dança tinha que ser vista como arte. Ponto. Nada de se apresentar abaixo do nível dos olhos do público. A dançarina tinha que ser elevada, respeitada. O lugar da dança era no palco, não num restaurante servindo de entretenimento de fundo. Sendo designer de joias, a Masha tinha um olho incrível para a estética. Ela criou um figurino completamente novo e com um propósito muito claro. As calças largas e os chales serviam para unificar a aparência do grupo, tirando o foco dos corpos individuais e evitando comparações. E o turbante, além de unificar o visual, ele deixava os movimentos de cabeça muito mais nítidos, o que ajudava na improvisação em grupo que ela já estava começando a explorar. E isso nos leva à terceira matriarca, Carolina Nerício. Ela foi aluna da Masha e foi ela quem pegou a base técnica da Jamila e a filosofia de respeito da Masha e juntou tudo num sistema coeso que podia ser ensinado e que, por isso, pôde se espalhar pelo mundo. E essa atitude toda está no próprio nome do grupo. Imagina, o pessoal da trupe da Carolina era muitas vezes assediado por gente que via a dança como um entretenimento exótico qualquer. A resposta era sempre a mesma: sem chance. Fat Chance. Um amigo ouviu isso e falou: esse devia ser o nome de vocês. E assim nasceu Fat Chance Belly Dance Rorian, um nome que já carrega todo esse espírito de autoestima e respeito que a Marsha plantou. Então, aqui está o ponto central. A Carolina e a trupe dela viviam se apresentando em situações imprevisíveis, com palcos e músicas que mudavam de última hora, coreografia impraticável. Então, por pura necessidade, elas desenvolveram esse sistema de sinais e respostas, uma espécie de linguagem secreta que permitia que elas improvisassem juntas como se fossem uma só, e isso se tornou a maior inovação do estilo. E como isso funciona na prática? É assim, numa formação, a líder fica à esquerda, as seguidoras à direita ficam de olho nela. A líder dá um sinal sutil. Pode ser um olhar, um gesto com a mão, uma inclinação da cabeça que indica qual movimento daquele vocabulário que todo mundo conhece vem a seguir. As seguidoras leem o sinal e
Pronto, o grupo inteiro executa o movimento junto. É uma conversa silenciosa, constante, acontecendo em tempo real. Essa interação é o coração do estilo. E para fechar, a Carolina, que se interessava muito por musculação e saúde, adicionou a peça que faltava, a postura. Ela percebeu que uma postura mais relaxada podia causar lesões e não passava a força que ela queria. Por isso, ela introduziu uma base corporal mais elevada, forte, saudável. E aí se completou a tríade de influências: a técnica da Jamila, a estética da Masha e, por fim, a postura e o sistema da Carolina. Mas, olha, é super importante lembrar que essa não é uma história congelada no tempo, viu? A dança continua evoluindo, continua refletindo as conversas culturais da nossa época. Essa é uma história que ainda está sendo escrita todos os dias por gente do mundo todo. A própria mudança de nome já conta uma parte dessa história. O que antes era chamado de American Tribal Style, para diferenciar mesmo, mudou recentemente para FCBDR Style. E essa mudança veio de discussões importantes sobre a palavra tribal e o desejo de evitar a apropriação cultural. Isso mostra como a comunidade está atenta e disposta a se adaptar. Então, resumindo a ópera, nos anos 70, a Jamila nos deu o vocabulário. No final dos anos 70 e nos anos 80, a Masha nos deu a filosofia e a estética. Em 87, a Carolina nos deu o sistema de improvisação. E hoje a gente tem uma comunidade global que continua desenvolvendo essa forma de arte tão única. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta para pensar. O que faz uma forma de arte evoluir? Será que é a necessidade, como foi para Carolina? Ou a visão filosófica, como a da Masha? Ou, de repente, a inovação técnica, como a da Jamila? A história desse estilo de dança parece sugerir que a verdadeira arte, na verdade, nasce de uma dança constante entre essas três coisas.